Toda vez que assistimos filmes em cidades grandes, vazias, desertas, ficamos pensando como isso pode ter sido gravado. E depois de um tempo nós percebemos, claro, softwares de edição 3D de imagem. Mas se eu contasse para vocês que Atlanta parou para as gravações de The Walking Dead, você acreditaria? Acompanhe essas e outras informações aqui no canal Sandrops. Tudo bem que se pensarmos em zumbis, a decomposição e o medo que os personagens passam, Atlanta, cercada de verde e suas belezas naturais, não seria uma cidade ideal para as gravações de uma série de mortos-vivos. Na verdade, com o apoio do governo estadual e municipal, foi aceito o desafio de interditar o centro da cidade e construir ali uma guerra apocalipse zumbi. Vários quarteirões foram fechados e transformados numa espécie de zona verde. Os militares tentavam controlar a infestação zumbi. Mas na verdade carros batidos, portas abertas, malas jogadas no chão nos davam a nítida impressão que as pessoas tentaram furar o bloqueio e ir embora da cidade. A equipe de produção preparou 25 carros, um helicóptero, um tanque pesando aproximadamente 60 toneladas e 6 quarteirões de filmagens. Na verdade, isso deveria ser colocado e retirado em apenas 12 horas de gravação. Para vocês terem uma ideia, começava então na sexta-feira, lá pelas 7 horas da noite as gravações, passava a noite e a madrugada e terminava no outro dia às 6 horas da manhã de sábado. Assim como na produção do poço de combustível que eu já falei no vídeo anterior, essas cenas também foram gravadas utilizando o Google Earth para posicionar esses 25 carros danificados. E as fachadas de algumas lojas tiveram a liberação dos proprietários para as gravações, e outras não, então não poderiam ser nem tocadas, como o Tribunal de Contas, por exemplo. Todo esse processo tinha que ser colocado, retirado e limpo nesse pouco tempo previsto de 12 horas. Como os personagens voltariam para uma segunda gravação, tudo que foi retirado teve que ser recolocado nos mesmos lugares, incluindo os escombros, os bloqueios, a questão dos arsenais, as barricadas. Tudo para mostrar que nada deteria o ataque das hordas zumbis. Nem as metralhadoras, nem o tanque, nem as tropas armadas. Muitos veículos e equipamentos militares foram reutilizados nos episódios 5 e 6. Lá naquela parte do CDC, lembra? Eu falei até no outro vídeo. Então eles pegaram e recolocaram tudo isso e trouxeram ainda mais viaturas, ônibus queimados, carros batidos, e toda essa junção deu uma visão panorâmica, ao contrário de muitas séries e muitos filmes que eles fazem uma filmagem de um ângulo só porque realmente não tem todo o contorno para mostrar. Um veículo que mereceu destaque foi o tanque abandonado na cidade. Lá nos quadrinhos, Rick e Glenn passam somente ao lado desse tanque. Mas na série TV foi um capítulo à parte. O tanque de modelo M1 Abrams foi de um colecionador local chamado Doug Cole. Na verdade, Doug ele tinha 2 tanques, só que um era especial porque ele tinha uma esteira que não afetava o asfalto da cidade e pode ser usado nas gravações. Para filmar o Rick rastejando, então, Darabont lembrou de quando ele era adolescente e filmava em Super 8. Então ele criou um gancho, na verdade ele tinha mais ou menos 7,5 metros de extensão e ele era controlado por cordas. Então ele conseguia com esse mecanismo filmar todo o comprimento do tanque enquanto o Rick passava. Além do tanque, Doug Cole emprestou peças e orientações técnicas para eles construírem, isso em estúdio, uma versão da parte interna do tanque. Então eles podiam abrir, fazer a gravação, e eles tinham criado em torno de 30 centímetros maior justamente para caber a câmera e eles conseguirem fazer as filmagens. Mas não foi só isso que foi recriado em estúdio. Aquela cena tinha tanto zumbi que eles fizeram o seguinte, eles tiraram foto de 4 quarteirões ao redor do tanque e eles recriaram em computador. Aí eles conseguiram inserir centenas de zumbis que eram atraídos para a mesma região. Porque na verdade para maquiar, contratar, não ia ter recurso suficiente nem tempo disponível para essas gravações. Então para fazer o movimento desses zumbis, eles captaram imagens de um figurante, na verdade, que ele foi contratado da escola de zumbis. Eu já falei isso num vídeo sobre zumbis, eu acho que é o número 4, número 5, voltem atrás que não assistiu para assistir novamente. Mas esse não era o único problema. Lembra aquela cena que tá o Rick e o Glenn, eles se colocaram partes de zumbis e tal e passaram no meio deles? Aquele dia estava de extremo sol. E do nada eles tinham que fazer uma pancada de chuva e muita água rolando. Então o que eles fizeram? Eles colocaram regadores suspensos e jogavam água assim, muita água em quantidade na rua.
Só que quando o Darabont estava assistindo, ele pegava um ângulo e dizia assim, bah, eu quero mais água aqui. Então aí eles usavam o equipamento 3D e inseriam digitalmente essa chuva. Aquela cena foi incrível. Foi uma espécie de meu momento. Bem-vindo ao showbiz. Todas as outras coisas que havíamos feito até então foram meio normais, acho. Se é que se pode falar assim. Basicamente, havíamos filmado muitas cenas sem ajuda de efeitos visuais para nós. Mas naquele dia, quando entrei no set e me deram uma capa de chuva e começamos a nos cobrir de porcaria, eu disse, uau, isso é de verdade. Mas acho que não percebi a extensão da coisa até começarmos a correr por uma rua importante no centro de Atlanta, com 100 atores fazendo zumbis que seguiam rápido atrás de nós, enquanto 3 máquinas de chuva despejavam muita água. Tudo isso enquanto um carrinho corria com a gente e filmava tudo. Adorei fazer aquela cena, podia ter passado o dia todo filmando aquilo. Steve Young. A equipe teve que voltar para uma segunda gravação, que foi quando o Rick deixou uma bolsa de armas caída no chão, vocês lembram? E também encontrou uma gangue chamada Vatos. Mas isso é para a próxima história. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, que é importantíssimo pro canal, outras pessoas conhecem e veem. Comenta aí embaixo, se não é inscrito, se inscreve. Até mais. Fui!